Vou fechar aqui, tá? Então, vamos lá, meus queridos amigos, companheiros de caminhada, irmãos, nesta busca maravilhosa do estudo, do aprender, do compreender, do progredir. Vamos nos conectando a Tia Ziza, a Casa Lucas de Assis, a toda a egrégora, a Lucas de Assis e aos nossos mentores espirituais, guias e protetores, que são incansáveis nessa luta do nosso lado. Vamos pedir a proteção, a força, a proteção e a luz necessária para que na noite de hoje a gente possa dar mais um passinho nesta busca da luz e do entendimento deste livro tão lindo, que tem tanta coisa para nos ensinar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, nós vamos dar seguimento ao nosso estudo no capítulo 7º, né, das epístolas. A gente viu a semana passada a primeira parte desse capítulo, que dava exatamente até a transição do Paulo, né, que a gente está recapitulando alguma coisa. É Paulo de Tarso, né, Tarso, ele nasceu em Tarso, né, filho de... hoje é na Turquia, naquela região da Turquia ali que fica Tarso. E ele foi criado em Jerusalém, né, filho de judeus, foi criado, ele saiu de Tarso, quando era adolescente, foi para Jerusalém. De Jerusalém, que deu toda aquela transição, que a gente acompanhou na primeira parte desse livro, e ele, quando tem um encontro dele em Corinto com Abigail, né? A família da Abigail e o Gesiel, que era o Estevão, né? E aí toda aquela parte lá que foi o José-Debe, que era o pai da Abigail do Gesiel, e que foi perseguido e tal, foi vítima do Lucílio Minúcio, né? Que é toda aquela história que a gente já viu. Então, essa primeira parte agora vai dar a transição de uma viagem que ele teve um sonho, que era sonho de adolescente, de toda a sua bagagem intelectual, de conhecer Atenas. E foi a pior experiência dele na pregação evangelizadora, foi em Atenas. Em contrapartida, quando ele sai de Atenas e volta para Corinto, que era a terra de Abigail, da família da Abigail, ele lá, que já tinha deixado uma célula da própria igreja lá, ele vê ali começa a aflorar ali nele exatamente todo aquele sonho de pregação dele que ele tinha por Atenas, ele vai ter em Corinto, disseminando assim a própria igreja, ela toma uma consistência de espiritualidade superior exatamente em Corinto. E é em Corinto que ele vai ter, com a decepção que ele carrega de Atenas, ele vai se estimular muito com a visão que ele que teve de Jesus, com o diálogo que ele manteve com Jesus, e Jesus dá para ele toda a recomendação de que o mais importante para ele é o valor da tarefa que está na presença pessoal do missionário, mas não é na tarefa do missionário em si, pessoalmente, mas sim no conteúdo espiritual do verbo, que está na parte final que a gente leu a semana passada. Então, ele, tomado por essa fé, por a consistência espiritual, que ele, a partir de então, ele se sente mais mediunizado, quase que permanentemente, com a presença de Jesus. E Jesus diz para ele textualmente, Estevão estará em meu nome contigo. Segue que eu estarei contigo em todas as situações. E, a partir dali, passa a ser um outro Paulo, passa a ser um Paulo que vive interiormente o evangelho de Jesus e uma renúncia quase em todos os aspectos, sob o ponto de vista da sua saúde, da sua preservação, dos medos que ele poderia ter diante dos açoites que a gente vai ver
quantas e quantas prisões, quantas torturas, quantas dificuldades, e que ele passa a ser uma exemplificação. Aliás, cada vez mais, cada um de nós pode ter uma certeza, quanto mais a gente estuda, né, e tem contato com essa obra, mais a gente fica com a certeza que, muito provavelmente, Paulo tenha sido a figura mais, o maior expoente da vida do Evangelho, da lição do Evangelho de Jesus para nós, foi Paulo. Não tem, é incomparável. A gente vê quais as situações que outros possam ter enfrentado, quais as adversidades, qual o sentido que os erros seus cometidos na própria encarnação, e ele consegue superar todas as dificuldades e vivenciar o seu próprio inferno de consciência durante a encarnação e ascender ao plano espiritual, como a gente vai ver até o derradeiro dessa obra. Acho que, então, a gente pode agora dar uma sequência na leitura e ver que agora vai ser muito importante na vida dele foi o Timóteo, naqueles jovens que ele cativou e se aproximaram da sua trajetória, o próprio Lucas e, mais adiante, até o encontro dele com Maria de Nazaré, que a gente vai ver também que deu origem ao próprio Evangelho de Lucas. Mas isso a gente acho que pode comentar depois, tá, Flávia? Tá bem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a página 265 do nosso arquivo em PDF, é o segundo trecho do capítulo 7, da segunda parte do livro Paulo e Estevão. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava acercar-se no momento dos companheiros mais dignos, socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, não se destinava a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes por seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e o movimento de manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Como acontecia por vezes em Antioquia,
surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava um instante de repouso. A instituição progredia a olhos vistos. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximavam-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhes manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Irritados com o êxito inexcedível do empreendimento de Paulo de Tarso, que se demorava na cidade já por 1 ano e 6 meses, tendo fundado um verdadeiro e perfeito abrigo para os filhos do Calvário, os judeus de Corinto tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo. A sinagoga esvaziava-se. Era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. O ex-rabino de Jerusalém pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento de Moisés. Era procônsul da Caia, com residência em Corinto, um romano generoso e ilustre, que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida pública. Irmão de Sêneca, Júnio Galho era homem de grande bondade e fina educação. O processo iniciado contra o ex-rabino foi às suas mãos, sem que Paulo tivesse a mínima notícia. E era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas que o administrador foi compelido a determinar a prisão do apóstolo para o inquérito inicial. A sinagoga pediu com particular empenho que lhe fosse delegada a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Longe de conhecer o móvel do pedido, o procônsul concedeu a permissão necessária, determinando o comparecimento dos interessados à audiência pública do dia seguinte. De posse da ordem, os israelitas mais exaltados deliberaram prender Paulo na véspera, no momento em que o fato pudesse escandalizar toda a comunidade. À noite, justamente quando o ex-rabino comentava o evangelho, tomado de profundas inspirações, o grupo armado parou à porta, destacando-se alguns judeus mais eminentes que se dirigiram ao interior. Paulo ouviu a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, porém, não aconteceu com a assembleia. Houve grande tumulto no recinto. Alguns moços mais exaltados apagaram as tochas, mas o apóstolo valoroso, num apelo solene e comovedor, bradou alto: Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com acento inesquecível: Estou pronto. Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual, avançou e deu-lhe com os açoites em pleno rosto. Alguns cristãos protestaram. Os portadores da ordem de Galho revidaram com aspereza. Mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz mais alta: Irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Grande serenidade estabeleceu-se então na assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho.
Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar, e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava uma nova confiança no Cristo. Pessoal, por favor, tem um microfone aberto. Por favor, fechem. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes, por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas. Mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo. A impressão de estar chegando a seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração. E somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Só depois do meio-dia, 3 soldados desceram ao cárcere das disciplinas judaicas, retirando o prisioneiro para conduzi-lo à presença do procônsul. Paulo compareceu à barra do tribunal com imensa serenidade. O recinto estava cheio de israelitas exaltados, mas o apóstolo notou que a assembleia se compunha, na maioria, de gregos de fisionomia simpática, muitos deles seus conhecidos pessoais dos trabalhos de assistência da igreja. Júnior Galho, muito cioso do seu cargo, sentou-se sob o olhar ansioso dos espectadores cheios de interesse. O procônsul, de conformidade com a praxe, teria de ouvir as partes em litígio antes de pronunciar qualquer julgamento, apesar das queixas e acusações exaradas em pergaminho. Pelos judeus, falariam dos maiores da sinagoga, de nome Sóstenes. Mas como não aparecesse o representante da igreja de Corinto para a defesa do apóstolo, a autoridade reclamou o cumprimento da medida sem perda de tempo. Paulo de Tarso, muito surpreendido, rogava intimamente a Jesus fosse o patrono de sua causa, quando se destacou um homem que se prontificava a depor em nome da igreja. Era Tito Justo, o romano generoso, que não desprezava o ensejo do testemunho. Verificou-se então um fato inesperado. Os gregos da assembleia prorromperam em frenéticos aplausos. Júnior Galho determinou que os acusadores iniciassem as declarações públicas necessárias. Sóstenes entrou a falar com grande aprovação dos judeus presentes. Acusava Paulo de blasfemo, desertor da lei, feiticeiro.
referir-se ao seu passado acrimoniosamente. Contou que os próprios parentes o haviam abandonado. O procônsul ouvia atento, mas não deixou de manter uma atitude curiosa. O indicador da direita comprimia um ouvido, sem atender à estupefação geral. O maioral da sinagoga, no entanto, desconcertava-se com aquele gesto. Terminando o libelo apaixonado quanto injusto, Sóstenes interrogou o administrador da Acaia relativamente à sua atitude, que exigia um esclarecimento, a fim de não ser tomada por desconsideração. Galho, porém, muito calmo, respondeu fazendo humorismo. Suponho não estar aqui para dar satisfação de meus atos pessoais, e sim para atender aos imperativos da justiça. Mas, em obediência ao Código da Fraternidade Humana, declaro que, ao meu ver, todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e outro para a defesa. Enquanto os judeus franziam o sobrecenho extremamente confundidos, os coríntios riam gostamente. O próprio Paulo achou muita graça na confissão do procônsul, sem poder disfarçar o sorriso bom que lhe iluminou repentinamente a fisionomia. Passado o incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou sucintamente na missão do apóstolo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração e beleza espiritual. Júnior Galho, ouvindo a história do convertido de Damasco, dos lábios de um compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De quando em vez, os gregos prorrompiam em exclamações de aplauso e contentamento. Os israelitas compreenderam que perdiam terreno de momento a momento. Ao fim dos trabalhos, o chefe político de Acaia tomou a palavra para concluir que não via crime algum no discípulo do Evangelho, que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa da Igreja de Corinto, porquanto, na sua opinião, não havia agravo dos princípios israelitas, que a só controvérsia de palavras não justificava violências, concluindo pela frivolidade das acusações e declarando não desejar a função de juiz em assunto daquela natureza. Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Quando Júnior Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram ao delírio. A autoridade recomendou que a retirada se fizesse em ordem, mas os gregos aguardaram a descida de Sóstenes e, quando surgiu a figura solene do mestre, atacaram sem piedade. Estabelecido enorme tumulto na escada longa que separava o tribunal da via pública, Tito Justo acercou-se aflito do procônsul e pediu que interviesse. Galho, entretanto, continuando a preparar-se para regressar à casa, dirigiu a Paulo um olhar de simpatia e acrescentou calmamente: não nos preocupemos. Os judeus estão muito habituados a esses tumultos. Se eu, como juiz, resguardei um ouvido, parece-me que Sóstenes deveria resguardar o corpo inteiro, na qualidade de acusador. E demandou o interior do edifício em atitude impassível. Foi então que Paulo, surgindo no topo da escada, bradou: irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo. A exortação caiu em cheio sobre a turba numerosa e tumultuária. O efeito foi imediato. Cessaram os rumores e os impropérios. Os últimos contendores paralisaram os braços inquietos. O convertido de Damasco acorreu pressuroso em socorrer Sóstenes, cujo rosto sangrava. O acusador implacável do dia foi conduzido à sua residência pelos cristãos de Corinto por atenderem aos apelos de Paulo com extremos cuidados.
Grandemente despeitados com o insucesso, os israelitas da cidade maquinaram novas investidas. Mas o apóstolo, reunindo a comunidade do evangelho, declarou que desejava partir para a Ásia, a fim de atender a insistentes chamados de João, na fundação definitiva da igreja de Éfeso. Os coríntios protestaram amistosamente, procurando retê-lo, mas o ex-rabino expôs com firmeza a conveniência da viagem, contando regressar muito breve. Todos os cooperadores da igreja estavam desolados, principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto, não conseguia ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada, solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros. Não seria justo, ao seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para as realizações necessárias. Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa, que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância. Saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis. E no porto de Cencreia, lembrando a partida da noiva bem-amada, rapou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna, consoante os costumes populares da época. Depois de viagem difícil, repleta de incidentes penosos, Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado. A igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis, mas os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que houve de manter com os judeus na sinagoga, o ex-rabino não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas caridosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar, na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir, buscando novos rumos. Debalde, os irmãos procuraram dissuadi-lo, rogando ficasse na cidade por mais tempo, prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem. Alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos nos lugares que percorrer. O filho de Zebedeu, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Como já se não encontrassem novamente ao seu lado, Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Através de enormes dificuldades, mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde permaneceram alguns dias instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo dos caminhos. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos inexcedíveis.
Simão Pedro apresentava um grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna, cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido e abraçou-o com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Acho que podíamos parar aí, Francisco. Tá bom. Bom, até esse... Na realidade, isso aí é o desenvolvimento todo que ele está em Corinto e vai fazer as peregrinações dele agora com a certeza de que por onde ele passar, ele vai deixando a célula dele e vai se comunicando, né? E aí vão surgindo aí, durante toda essa trajetória, aí, um ano e meio. O que ele foi fazer em Jerusalém? A maior preocupação nesse momento que ele tinha com Jerusalém não era voltar lá porque tinha que ou ensinar ou aprender alguma coisa. A maior preocupação que ele tinha com Jerusalém era a questão monetária, era do dinheiro. Por que o dinheiro? Ele ficou um ano e meio arrecadando da comunidade em Corinto, né, em toda aquela região ali. O que era a arrecadação? Essa arrecadação da igreja, como se tem até hoje, né? Não é aquele dízimo e nem essa contribuição que tem que dar o ouro para a igreja, como se fosse para santificar a Deus por isso. E sim a preocupação que ele tinha que em Jerusalém a igreja estava entregue ao jugo dos fariseus, dos judeus ortodoxos que queriam transformar o cristianismo numa seita do judaísmo. E ele, para se libertar, e aí lembram daquela fase que ele estava lá com o Tiago Menor, e que teve aquela discussão, aquela grande assembleia, e ali foi discutido que o grande problema de não enfrentar os judeus, além da perseguição, era que eles aceitavam a caridade da Igreja do Caminho, dos seguidores do Caminho, da assistência aos pobres, aos doentes, e os judeus, os fariseus, faziam doações à igreja. Então, o que ele fez? Ele arrecadou uma boa importância, até fala ali, né, não se sabe quanto, mas deve ter sido um dinheiro considerável, para que o Pedro conseguisse fazer com que a igreja de Jerusalém se libertasse dos judeus, ela fosse mais autêntica à sua essência da sua criação, né? do cristianismo primitivo mesmo, aquele da caridade. E aí Paulo tem aí nesse momento assim, ele se sente com o coração, parece que se libertou, ele foi parte da oportunidade da igreja de Jerusalém se libertar dos judeus. Junto a isso, as peregrinações dele, com essa perseguição toda, vê o mundo da luz e o mundo das trevas. Né? Os dois, aqueles judeus, os judeus ensandecidos, começam a chamar de blasfemo, disso e daquilo, é a treva inspirando a essas coletividades para se voltar contra Jesus. E o mundo da luz inspirando no que for assim, razoável para poder interceder em nome do alto. E aí vem ali o Tito Justo, aquele que aparece ali, aquele romano, o bom romano que apareceu, que já havia dado uma inclinação de simpatia pelo Paulo e fez a defesa dele diante do procônsul. Então, vejam só o quanto que foi inspirado o Tito Justo, né, pelo mundo da luz. Vamos chamar mundo da luz alguém em nome de Jesus, né? Provavelmente estava o Estevão ali, e essa inspiração vinha do mais alto. Mas aí, essa peregrinação, o Paulo passa a se sentir tão forte que, no momento de cada dor que ele sentia, aquelas torturas, vejam só, ele foi libertado naquele julgamento, mas ele não se safou do quê? Um dia antes do julgamento foi açoitado, né? 30 chibatadas, açoitado, torturado, passou uma noite na cadeia depois de apanhar bastante, e aí no outro dia é considerado inocente. E quantas outras vezes, e já antes, né, ele vai ser torturado, vai ser submetido ao sacrifício público, às lapidações que já
foi tido até como morto em outra ocasião, e assim ele vai sofrendo até os seus últimos dias, mas ele está a cada instante dessa dor física que ele sente, ele diz, estou pronto. Ele vai estar até o minuto final dele, lá em Roma, ele sempre, estou pronto, estou entregue ao Senhor. Enquanto isso, ele sempre, quando tem a oportunidade, e aí vem, como a gente já frisou semana passada, os efeitos mediúnicos de toda a atuação do Paulo, quando ele fala da necessidade de profetizar, né, de promover também a cura em nome do Senhor, o que é isso que não seja uma ação mediúnica, né? E sempre se utilizando da presença de outros, né? Ele sempre agregando companheiros dele para que ele, sem perceber isso, ele sentia a inspiração muito mais próxima do alto na companhia dos seus seguidores, dos seus amigos, o Timóteo e outros ali, né? O Silas, o Áquila, a mulher dele, e assim por diante. Então, o que significa isso? Doação de ectoplasma, fluido vital, corrente mediúnica. Né? E pode ver que isso foi utilizado até por Jesus, né? No Sermão do Monte, nas outros chamados milagres de efeitos físicos, efeitos mediúnicos de efeitos físicos, e houve doação de ectoplasma coletivo. Né? E isso é necessário. Tanto é que um dos princípios da mediunidade é que ela necessariamente ela necessita, para efeitos físicos, da presença de um ou mais médios intermediários, né, para doar o fluido vital que é próprio do mundo dos encarnados. Né? Para esse efeito ocorrer, ele necessita do ectoplasma. Então, isso aconteceu de uma forma tão persistente na vida do Paulo e vai ter com ele também essa inspiração do alto constante. E vejam só agora nessa parte aí que vai dar um ensejo também do encontro dele que ele teve com Maria de Nazaré, em Éfeso. Porque, sabe, quando Cristo foi crucificado, né, que teve o próprio João, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, mulher. E essa passagem dele, e o João ele teve uma proximidade muito grande, conviveu com Maria há muitos anos e acompanhou ela até a sua velhice, até o seu próprio, provavelmente seu desencarne, de forma persistente, apesar de ter ido a Jerusalém várias vezes, estava lá com a igreja de Jerusalém, mas ele nunca deixou de dar atenção a Maria, tratava ela como uma mãe. E o Paulo vai ter esse encontro com Maria e fica muito impressionado porque Maria dá detalhes da infância de Jesus, conta todos aqueles detalhes, até como foi o processo da concepção, do anjo Gabriel, de toda a trajetória de Jesus, e o Paulo fica comovido com todos esses detalhes, e era um homem intelectual, né? Além de ser um poliglota, ele estudou grego, ele falava hebreu e conhecia também o latim, tá? Pela cidadania também romana que ele estudou. Então, ele era poliglota, ele tinha muita cultura, por isso que ele se encantou muito com Atenas, né? Porque ele foi para lá, esperava muito de Atenas e saiu frustrado. Mas, intelectualmente, ele tinha aquela necessidade, estudou a mitologia grega, conhecia profundamente a história grega, né? E ele queria trazer isso aí de uma forma objetiva para compreender melhor o Evangelho e assim como ele compreendia as escrituras antigas, né? Que tanto é que era um judeu seguidor das leis de Moisés e tinha na ponta da língua todas as escrituras sagradas e todos os profetas do Antigo Testamento. E ele, no contato com Maria, conseguiu ter detalhes para enriquecer muito toda a compreensão dele do Evangelho. E ele queria escrever tudo isso. E aí se sabe, pelo plano espiritual, que quem foi o intermediário para consolidar todos os seus escritos, coisa que ele não conseguiu fazer, de fazer um evangelho como tinha o de Mateus, e mais adiante tem o do João Marcos, e muitos anos depois surge o do João, evangelista, e ele teve as suas cartas, é lógico, comunicação direta com Jesus, interpretação evangélica do cristianismo, mas os detalhes da vida de Jesus surgem no Evangelho de Lucas. E se sabe, aí, antecipando algumas coisas, lá adiante, quando ele é preso em Roma, ele recebe a visita de Lucas mais de uma vez
E o Lucas leva para ele escritos, que são o Evangelho de Lucas. E o Paulo faz a revisão. Então, muito provavelmente, se sabe que o Evangelho de Lucas tem muito de Paulo de Tarso, que dá até detalhes da vida de Jesus. E é o Lucas, alguém que não conviveu com Jesus e nem estava naquela época no caminho de Jesus. Então, sempre foi, ele foi, assim como o Paulo, foi depois. Claro que houve a conversão do Paulo, mas assim como o João Marcos também, que não conheceu Jesus, então o João Marcos tem um evangelho, constituiu o evangelho de Jesus, o evangelho cristão, né, pelos ensinamentos, principalmente de Pedro, que não escrevia bem, não tinha assim um valor intelectual, mas tinha os detalhes, vivenciou. Então contou para o João Marcos, que relatou. Mas o do Lucas tem essa concepção da presença de Maria. E eu acho assim que, claro, essa é uma questão de Maria, é uma coisa que dá assim um contorno muito mais emocional e consolida eu acho que foi quase um presente essa viagem. Pode ver ali que ele disse: tenho que ir a Éfeso. Mas parece assim, estou lá que o João está chamando. Era uma coisa que o mundo da luz também, eu acho que vem do alto, vem de Jesus, diz assim: vai conhecer minha mãe, vai conhecer Maria, tu precisa, tu merece. Tipo de um merecimento, né? Uma chave de ouro de uma caminhada dele, que vai ter um epílogo mais adiante, mas ele vem conhecer Maria e tem esse contato com ela. E não foram poucas horas, foi muito tempo que os dois conversaram e ela contava com toda boa vontade detalhes da vida de Jesus e daquele tempo, coisas memoráveis, né? Que se sabe que ele deve ter dito para o Paulo. Bom, aí tem a outra trajetória, que é do Paulo, que começa as suas cartas, né? Então, cada um ele vai saindo daqui e dali, vai deixando, e está com um compromisso que ele diz assim: bom, o Senhor me recomendou que tudo fosse mediante orientações e que ele estaria comigo. Então, o que acontece nessa trajetória? O fator humano, como a gente já falou, muita fofoca, muita intriga, muita coisa que não estava dando certo como ele achava que tinha que ser. Ele não tinha, no início da sua trajetória de convertido, ele não tinha muita paciência, o Paulo. Ele não tinha muito dado assim de querer lidar com a coisa humana com maior paciência, reconhecendo a fraqueza alheia. Ele tinha essa dificuldade. E ele, a partir desse momento aí, desse 1 ano e meio em Corinto, que ele teve aquela visão, aquele diálogo com Jesus, ele começa a trabalhar consigo, elaborar no seu coração a vivência quase que plena do Evangelho de Jesus na figura, na situação do amor verdadeiro. Ele começa a vivenciar em espírito, alma e em atitude, exemplificando o amor em todas as suas atitudes. E aí, a partir deste momento, que aí é o querer, né? Nós querendo, cada um de nós, fé, quero ser melhor, quero me aperfeiçoar, vale esse sempre o nosso aprendizado, de não procurar, assim, reviver esse estudo sob o ponto de vista histórico, claro que contado com detalhes do plano espiritual, mas o que serve para cada um de nós? E para o Paulo foi de transformação. Ele passa a viver, cultivar o amor na sua plenitude. E isso, se a gente for fazer um estudo mais profundo das cartas do Paulo, é uma coisa assim impressionante, que eu estava hoje, dando umas olhadas por cima das cartas de Paulo, que eu acho que devo ter visto isso naquela época ainda talvez de católico, de ensinamento, aquela coisa de ler como se estivesse na Bíblia, ou os Atos dos Apóstolos e as cartas, e a gente não se atém muito ao que está escrito, à profundidade. E vendo as cartas, relendo por cima as cartas, é uma coisa impressionante a sabedoria de vida. É impressionante como muitas das coisas que a gente repete do cristianismo, elas estão, na sua essência, nas cartas do Paulo. Porque se a gente for assim olhar por cima o que é a doutrina cristã, ela nada mais é do que o Sermão da Montanha e a essência do que está inserido nas cartas de Paulo. Eu tenho um exemplo assim da carta aos Coríntios, uma delas, que eu fiquei assim, impressionado, porque ela traz para nós uma lembrança que até no sentido coloquial para nós é da música, aquela famosa música do
Renato Russo, né? Comercial. Monte Castelo. Lembra aquela música que fala do amor? Na realidade, o Renato Russo, ele pegou a Carta dos Coríntios, do capítulo 13, e inseriu versos de Camões. E saiu aquela música maravilhosa do Renato Russo, uma das melhores letras que se tem. Aí a carta aqui, que eu peguei a Carta dos Coríntios, do capítulo 13, olha, é uma carta imensa, essa são 15 ou 16 capítulos, mas com vários e vários versículos. Olha só, o Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, olha a mediunidade, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Serve só para nós. As pessoas acham que doutrina espírita, mediunidade, vidência, dom da cura, de manipular as energias, conhecer a ciência, posso ter intelectualmente, conhecer toda a Bíblia, toda a obra do Kardec, pode dizer que eu tenho fé, né? E se eu transportasse os montes, fizesse tudo com os efeitos físicos, se não tiver amor, nada seria. E ainda que te distribuísse toda a minha fortuna, olha aquela coisa da riqueza, né? Para o sustento dos pobres, vou dar tudo para os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, aquela coisa do flagelo, alto flagelo, ou inflagelar. Se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Quer dizer, ou seja, não tem como a gente dizer assim que o amor eu tenho que, para gostar de alguém, eu vou ter que sofrer. Se eu não tiver dentro do coração o desejo de querer o bem da pessoa, pouco vai valer. Por que é o amor verdadeiro, o amor crístico? É ter o prazer na sensação do bem alheio. Eu tenho que ter o prazer em exercitar determinada tarefa. Se eu tenho prazer em fazer o bem, de exercer determinada situação, eu estou vibrando no amor. Agora, eu posso ajudar alguém? Tá, tudo bem. E no mundo dos encarnados, é lógico que há a necessidade, o ajudar, cada ajuda para o necessitado é sempre benévola. Agora, eu tenho que ter o sentimento de querer que essa pessoa se levante, que ela se sinta um pouco melhor, que ela possa compartilhar comigo um sentimento que cada um de nós possa estar numa situação superior, que ela venha compartilhar esse sentimento superior. Então, não se porta com indecência, o amor não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quer dizer que eu vou fazer tal coisa para fazer a justiça com a minha própria concepção, eu vou compartilhar de uma injustiça tal porque ele está fazendo, ele merece porque ele tem que morrer mesmo, ou pena de morte, ou vou querer o mal por isso, por aquilo, mas eu tenho que buscar a verdade, e a verdade a gente sabe que ele silenciou perante a verdade. Quem somos nós para saber qual é a verdade? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, quantas e quantas vezes a gente fala dessa questão também do espiritismo, da doutrina espírita, do médium, que acha que o que faz muito. A caridade que a gente pratica, ela é tudo que podemos. Tudo que nós fazemos ainda é pouco, muito pouco pelo que muito que a vida nos deu. Isso a gente tem que um dia parar para pensar e tem que trabalhar um pouquinho o nosso psiquismo. A vida, o universo nos deu muito mais do que nós merecíamos. E nós fazemos muito pouco, e isso a gente vai não se dando conta nessa encarnação, mas provavelmente se um dia despertar lá do outro lado, antes de reencarnar, vai perceber que fez muito pouco. Isso é uma certeza que nós temos. Mas quando vier
o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, dizia o Paulo, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos no espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quer dizer, ou seja, nós vamos crescendo incessantemente e nós vamos vendo parte do nosso passado e refletindo. Mas quanto mais a gente percebe do que deveria ser, dos erros praticados, mais a gente percebe que ainda tem que crescer. Quer dizer, buscar a perfeição, como ele disse anteriormente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Ou seja, é um poema ao amor, é o ponto alto do Paulo nessas cartas, a carta aos Coríntios, né, que não de graça, que também virou uma canção nobre, um poema divino, que foi o nosso Renato Russo conseguiu externar isso, e eu acho assim, se a gente fizer o estudo das cartas, eu estava olhando por cima, a carta dele ao Timóteo, né? A última carta que ela dele, combati o bom combate, e agora chego e me entrego ao Senhor. Quer dizer, tudo que ele fez, ele estava sempre entregue a um porvir, mas sabendo o seguinte, o que eu fiz não foi tudo, mas o que eu posso é me doar cada vez mais, e não tenho tempo para sentir a dor física, né? a dificuldade. E eu acho que essa vida do Paulo, toda essa trajetória dele, nos inspira, né, cada um de nós, a não reclamar da dor menor, essa dor física, muitas vezes, que a gente tem, a determinada dificuldade, determinado obstáculo. Quanto a gente se inspira nessas situações, a gente se fortalece. E é um exercício que a gente pode fazer. Quando tiver com uma dificuldade muito grande, pensa um pouquinho o que enfrentou o Paulo. Não vai pegar aquela primeira parte, querer se justificar, porque se quer pegar a primeira parte dessa obra, do que ele foi, do que ele fez, vai olhar o nosso presente, muito provavelmente, e não a segunda parte dele, que é um estímulo à busca da sabedoria plena, da perfeição do próprio espírito. Então, eu acho que assim, vale essa reflexão, certamente não vai ser nessa encarnação que a gente vai estudar todas as coisas sob o ponto de vista do Evangelho, né? E certamente no plano espiritual, os estudos que se sabe, né? Porque quem se propõe lá do outro lado a desenvolver um pouquinho mais sobre a doutrina cristã, à luz do Espiritismo, estuda as obras do Kardec, estuda isso, estuda as Escrituras e estuda profundamente as cartas de Paulo, que são as letras do que Jesus passou através do Estevão, quando não diretamente para ele, né? Como disse o próprio Pedro, né? Com toda a sua... pode ter sido alguma limitação do ponto de vista intelectual, mas a inspiração divina detectou nas palavras das cartas de Paulo o diálogo como se fosse uma orientação do próprio Senhor. Eu acho que isso que vale para todos nós. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa antes de a gente encerrar. Eu acho assim que é uma necessidade nossa de querer estudar a doutrina cristã e de dar uma relida, né? Tem aí, bota as cartas de Paulo e vai lendo por cima e vai vendo assim esses capítulos, esses versículos, o quanto que tem de sabedoria da nossa vida. Ô, Francisco, e impressionante também, eu acho muito, muito, muito impressionante assim, o quanto ele conseguiu sublimar também a questão da culpa e do remorso, né? Isso. Ele conseguiu deixar para lá e seguir a jornada dele, porque ele poderia, e seria natural ele ficar paralisado com tantas coisas que ele tinha feito de errado até então, né? Inclusive para Abigail, mas ele conseguiu sublimar aquela dor moral dele para ir Mas em frente. ele Eu acho sempre mais ensinava, impressionante. ele por diversas vezes ele disse que, e isso até a gente sabe, também o plano espiritual diz isso, né? Os espíritos que chegam lá do outro lado com muita culpa, carregando, te ocupa, trabalha. Então, ele se utilizou disso, ele percebeu, disse assim, eu tenho que trabalhar. Então, enquanto que a gente está trabalhando, não está pensando, né? Vale para o nosso dia a dia. Não é o trabalho, esse trabalho que a gente trabalha para alguém, a atividade qualquer, né? A gente está fazendo determinada coisa, pode ser até um exercício físico, né? Se está fazendo alguma coisa, está se
tá interagindo, e as nossas energias estão, através do nosso envoltório físico, que é um dos decodificadores do nosso próprio espírito, ele facilita esse adormecimento das nossas dores, né, das incompreensões. E quanto mais a gente entra em estado de introspecção, ou seja, interior, aquela coisa, mais nós vivenciamos o inferno de consciência. E é isso que o espírito sofre muito do outro lado. E isso pode até, durante a nossa encarnação, em alguns momentos, quando a gente vai ficando mais maduro, olha, às vezes começa a brotar erros e erros cometidos, opa, dá até às vezes a impressão de que o cara já vai desencarnar, tá? Porque geralmente até um filmezinho que passa quando a gente está passando para o outro lado. Por quê? Mas isso também não deixa de ser um determinado crescimento que a gente tem que utilizar, e a gente não vai esquecer esse filme, a gente tem que elaborar isso, como nós vamos enfrentar essas faltas, esses erros cometidos em relação a alguém, como a gente vai trabalhar isso sob a forma do auto-perdão e do perdão a quem a gente possa ter ofendido. Então, são situações que não adianta, só o crescimento espiritual. Não tem como dormir, não tem como se abster. Dá para deixar o tempo passar, mas é mais uma oportunidade que vai passando. E isso vai passando de hora em hora, dia em dia, semana em semana, encarnação em encarnação. Né? Passagem para o outro lado. Tem muitos espíritos que chegam lá do outro lado, começam a se dar conta de alguma coisa. Opa, para com isso e tal. E aí se revolta de tal forma que é atraído à reencarnação. Esse é o problema, que tem gente que acha que do outro lado vai despertar. Não necessariamente. Quem sabe quantas encarnações nós tivemos sem despertar nada. Talvez agora, provavelmente, a gente vai ter essa oportunidade de despertar alguma coisa, mas algumas nós vamos nos atormentar muito. Se esses espíritos que trabalharam mais isso, lá no Inácio Ferreira, quando teve acesso a reencarnações anteriores, ele mesmo relata que teve acesso anterior a algumas e parou por ali, porque começou a causar um mal-estar que ele talvez fosse se desequilibrar para a missão que ele tinha e tem lá do outro lado. Então, ele, sabe disso, a gente sabe por que a gente não tem que reviver muito o passado, mas necessariamente algumas coisas que estão no espelho na nossa frente, nós vamos nos defrontar. Isso necessariamente. A vida, a encarnação, nos dá essa oportunidade. Às vezes a gente joga fora. Ela nos dá a oportunidade de reviver situações paralelas em relação a terceiros que o universo está vendo. E com esse terceiro a gente pode, muitas vezes, atenuar, apaziguar situações em relação àqueles que mais a situação seja adversa para nós. Passado um tempo, nós vamos até nos reencontrar ou ter uma situação que a gente vai se relembrar e não vai mais doer, a gente já passou por um processo de, não de esquecimento, porque o espírito não esquece, assim, de digerir aquela mágoa, aquela situação controversa que nos liga muitas vezes aos nossos algozes ou situações adversas que nós nos somamos. Eu acho que é isso, chegou então ao fim. Vamos então partir para o nosso encerramento. Elevando o nosso pensamento ao alto, sempre em gratidão. Agradecer à espiritualidade superior, agradecer a Jesus, aos nossos espíritos protetores, mentores, que nos orientam, que nos acompanham, que, em nome da luz, guardam a cada um de nós, as nossas famílias, as nossas relações sociais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações. E livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Pessoal, então é isso. Valeu, obrigado, Francisco. Baita aula. Obrigada, E até a Flávio. próxima semana. Muito obrigada Obrigada a todos. por essa aula. Maria Gente Helena. nova Obrigada, na Francisco. aula. Boa aula. Boa Tchau, tchau. noite, Tudo de pessoal. bom. Muito obrigada. Beijos, amores. Até. Beijos. Sandra, Tchau. muito bom ontem. Ah, É é verdade. bom que Tchau, gostei. amigo, Lorena. Deixa Tchau, turma. Tchau, tchau. 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 Bom friozinho para todos. Tchau. Tchau, Sandra. Tchau.